Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, um podcast da G Group Holding, onde a cada episódio abordamos diferentes perspectivas e desafios do mundo do trabalho. Hoje iremos conhecer um pouco o trabalho de Rodrigo Serra, diretor do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, e a sua perspectiva sobre a importância da sustentabilidade para o futuro das próximas gerações. Fique connosco para esta conversa. Connosco temos Rodrigo Serra, diretor do Centro de Reprodução do Lince Ibérico, fundado em Portugal em 2009 e coordenador do Programa de Conservação Ibérico desde 2020. Formado em Medicina Veterinária, mestre também em Saúde de Animais Selvagens pela Universidade de Londres, dedica-se agora à conservação de uma espécie em vias de extinção, o lince ibérico. Rodrigo, muito obrigada pela tua disponibilidade, por falar um bocadinho connosco. Obrigado pelo convite. Queria começar por te perguntar como é que isto tudo começou. O que é que te levou a preocupar-te com o lince ibérico? Creio que foi a combinação de duas coisas. Ter um pai engenheiro, mas apaixonado por vida selvagem, que nos punha a ver todos os programas de vida selvagem que havia na altura, na RTP. E não só, também nos levava a todos os sítios. É um homem muito apaixonado pela ciência e que, mesmo hoje, aos 78 anos, mantém uma curiosidade permanente por tudo, pelo mundo que o rodeia. E depois ter uma mãe que é médica e trabalha em reprodução, curiosamente, tal como eu neste momento, só que uma espécie diferente. Portanto, trabalho em reprodução de humanos. E eu, na fusão dessas duas coisas, por alguma razão, coincidiu, quando eu tinha por volta dos 5, 6 anos, haver uma reedição de uma campanha do Salvemos a Serra da Malcata e o Lince Ibérico. Portanto, Salvemos o Lince Ibérico e a Serra da Malcata, assim é que era. E eu terei dito à minha mãe aos 7 anos que queria salvar o Lince Ibérico, e a partir daí, creio que nunca mais me lembrei de tal coisa, mas a verdade é que toda a minha fase formativa na escola foi direcionada à medicina veterinária e quando estava sensivelmente a meio do curso de medicina veterinária comecei à procura no exterior das ferramentas que precisaria para trabalhar com animais selvagens. Daí ter procurado este mestrado na Universidade de Londres, no Royal Veterinary College e no Zoological Society of London, casa do Charles Darwin, e portanto aí fui ganhar então as ferramentas necessárias para, se possível, trabalhar com lince ibérico. Na altura nem sequer fiz tese com chitas, portanto outro gato. O meu primeiro emprego foi com leões africanos na República do Botsuana. Passado não mais de 2 anos de ter concluído o meu curso, já estava a colaborar com as autoridades portuguesas, também portanto, com o ICNF, na altura ICN, na conservação do lince ibérico. Portanto, digamos que... O lince na altura estava em situação de pré-extinção. Sim, em Portugal nós não tínhamos lince ibérico. Até tem piada que o meu contacto com o Dr. Pedro Sarmento, que me trouxe para esta brincadeira, foi exatamente porque eu tinha muitos colegas estrangeiros que me perguntavam como é que estava a situação do lince ibérico e eu não sabia responder. E mandei-lhe um e-mail a pedir-lhe referências bibliográficas onde eu pudesse ver em que situação estava e como é que iam os esforços de conservação. E ele, em vez de me mandar a bibliografia, convidou-me imediatamente para uma reunião em Lisboa e a partir daí comecei a trabalhar com ele na elaboração de um plano de ação para ver se recuperávamos a espécie e ainda, de certa forma, no primeiro live que tivemos, não creio que foi o primeiro, se não foi o primeiro foi o segundo, de tentativa de recuperação do coelho bravo na Malcata. E, portanto, a partir daí, apesar de estar a trabalhar na Suíça como investigador, estar a trabalhar no Botsuana como veterinário, comecei logo também a trabalhar com Portugal nesta história de ver que esforços eram possíveis de fazer para trazer de volta a espécie. Como é que foi? O que é que foi necessário? Como é que foi construir o centro? Na altura tudo, não é? Ou seja, na altura em que eu comecei a trabalhar, em maio de 2002, existiam menos de 100 linces no mundo. Portanto, Portugal tinha uma população de 0 identificados. Em Espanha havia 2 populações. Nós creemos que tínhamos identificados 94 linces, era possível, mas há sempre dúvida, portanto nós dizemos sempre menos de 100, em 2 populações separadas, sem contacto. E, portanto, não havia nenhum lince em cativeiro, sequer, porque não existiam linces em zoos. Portanto, foi preciso fazer tudo. Primeiro, foi preciso um grande esforço para manter as populações já existentes, ou seja, aquelas últimas 2 que existiam em Sierra Morena e Doñana. Isso foi um trabalho muito importante e, ao mesmo tempo, ir tirando animais do campo, aqueles que estavam feridos, ou uma cria de uma ninhada numerosa, ou qualquer coisa desse género, para irmos fazendo um programa de reprodução em cativeiro que pudesse manter a genética
a genética a salvo em cativeiro, não é? Como se fosse uma marca de Noé, digamos assim, e ao mesmo tempo começar a desenvolver protocolos para depois podermos treinar as crias para reintrodução na sua área histórica, assim que possível, assim que essas áreas estivessem identificadas. Portanto, conseguimos divergir o trabalho nestas duas grandes frentes, uma manutenção e expansão daquilo que ainda existia e, por outro lado, esta reserva genética em cativeiro que permitisse depois fornecer, a gente costuma chamar-lhe balas, não é? Para a guerra contra a extinção no campo, que eram estes linces que acabaram por ser de cativeiro e reconstruíram esta população que temos agora. E quantos temos agora? Agora, quer dizer, em 2022 tínhamos 1.668 linces identificados no campo. São mais, há vários que nós temos, já perdemos um bocadinho o controle da situação porque temos populações muito grandes com taxas de crescimento muito altas. Sabemos que no mínimo temos isto. Provavelmente em 2023 estaremos a chegar aos 2.000. Vamos ver o que é que acontece, mas sendo um ano igual ao ano passado, em que dos 1.668, cerca de 580 desses linces eram crias nascidas em 2022, é muito provável que, se mantiver esta taxa de reprodução, ultrapassemos mesmo. Outra coisa é que a gente os consiga identificar. Quais é que são agora os principais objetivos do Centro de Conservação em Silves? Em Silves, nós mantemos os mesmos objetivos, ou seja, conservar a genética existente, porque somos a população mais diversa, a população em cativeiro como um todo é a população mais diversa existente. Portanto, essa continua a ser um seguro contra a extinção e é um bem muito importante para projetos de reintrodução e continuamos a reproduzir ao mesmo nível, cerca de 40 animais por ano, para projetos de reintrodução. Nós no nosso centro produzimos normalmente à volta de 10, um bocadinho mais. Mantemos esse objetivo, mantemos o objetivo de treinar essas crias para a reintrodução. Temos um desafio agora muito grande com o envelhecimento dos nossos animais reprodutores que entraram no início, em 2009, estão agora a sair da sua vida reprodutora, ocupam espaço e vamos ter que arranjar soluções de exibição, em zoos, etc. para eles. Esse é um desafio grande. Temos também um novo desafio que é a recuperação de animais feridos de campo, que Portugal não tínhamos e agora temos, a população está a crescer bastante, começam a aparecer animais com problemas, patas partidas, atropelados, etc. E, portanto, construímos uma nova zona no centro, dentro da herdade, que se chama Complexo de Treino e Recuperação. Estamos a arrancar com ele, já temos bastante trabalhinho nesse lado e vai aumentar. Portanto, esse é o que se prevê para o centro, é que aumente a carga de trabalho em recuperação, mantenha o mesmo nível de reprodução até 2034, aproximadamente, e depois daqui a 5 anos fazes-me outra vez essa pergunta e logo vejo o que é que acontecerá. Exato. Rodrigo, e como é que é trabalhar no centro? Não é claramente um trabalho das 9 às 6, de segunda à sexta, não é? Como é que é trabalhar diariamente num centro de conservação de uma espécie? Não é de todo um trabalho fácil e nem é de todo um trabalho típico. É uma profissão, é um trabalho de desgaste muito rápido. É um trabalho que se desenvolve 7 dias por semana, 365 dias por ano, Natal, passagem de ano, Páscoa, tudo incluído, ou seja, os animais não têm feriados. É um trabalho rotativo, são 24 horas por dia, temos 3 turnos, tratadores e videovigilantes fazem 3 turnos, das 7 às 3, das 3 às 11 da noite e das 11 da noite às 7 da manhã, toda a semana. E temos sempre um veterinário, pelo menos, à chamada durante todo esse período. Portanto, é um trabalho super intenso, é um trabalho desgastante e depois é um trabalho que emocionalmente também é difícil, porque ter que lidar com mortes, nascimentos, ou seja, com uma ligação muito forte aos animais, porque estamos sempre em cima deles e sempre a controlá-los, também transforma esse trabalho num trabalho de desgaste rápido. Aliás, a medicina veterinária, mas também todas as outras profissões ligadas à conservação de animais selvagens são profissões emocionalmente muito desafiantes. E creio que esse desgaste é capaz de ser o maior desafio deles todos. Como é que é constituída a equipa? Tens alguma formação específica necessária? Tens voluntários? Sim. Qual é a dificuldade em recrutar pessoas para o centro? Bom, comecemos por a composição da equipa. Nós temos, eu sou o diretor e médico veterinário e diretor clínico, e ao mesmo tempo sócio-gerente e patrão de toda a equipa, portanto acumulo 3, 4 funções numa só, o que já de si não é fácil. Depois tenho uma equipa veterinária comigo, que são 2 veterinários, neste caso 2 veterinárias neste momento. Uma veterinária dedica-se mais à etologia, onde tem uma equipa de 4 profissionais de etologia que fazem videovigilância,
e depois tenho uma veterinária que só dedicada à parte de saúde, quer não só à saúde dos linces, mas também à biossegurança, à segurança alimentar, do alimento que a gente recebe de fora, e, portanto fica dedicada só a isso. Tenho uma assistente de administração, a Lara, que é bióloga, portanto que me ajuda e ajuda muito na gestão de recursos humanos. E depois tenho uma equipa de tratadores de animais, que trata tudo, desde a limpeza das instalações, a preparação de alimento, ao treino dos animais, às capturas, e portanto que lida com os animais a nível diário, que são 6 tratadores. Portanto é uma equipa de 14 pessoas, complementada com 4 a 5 voluntários, 3 em 3 meses, por um programa de voluntariado do ICNF, que é a nossa forma de abrir o nosso trabalho à sociedade, porque o centro é fechado, totalmente fechado, por causa da biossegurança e do facto dos animais não se poderem habituar a humanos, portanto não pode haver gente para passar todos os dias, sim, senão depois não os podemos reintroduzir. Portanto, a única forma de abrirmos a porta à sociedade é aceitando voluntariados e teses de mestrado e doutoramento e por aí fora. Portanto, é o que fazemos. Não é que... ajudam-nos bastante, portanto, os tratadores são 6, os videovigilantes também deveriam ser uns 5 para conseguir fazer a rotação. Nós temos 4 profissionais e o resto abrimos à sociedade. E, portanto, ainda temos mais os seguranças, chegamos a ser 22, 23 em rotação. Quantos animais? Animais, neste momento são 28. Com os 2 que chegaram agora de Castelhamancha, passámos para 30. E provavelmente vamos subir agora no verão com animais que vamos receber de outros centros, sim. Como é que a instituição lida com a formação e o desenvolvimento dos vossos colaboradores? De forma difícil, a rotação é muito alta, ou seja, a minha equipa mais estável, que é a equipa de tratadores, é tudo formado, tenho uma mestre em antropologia, o meu chefe de tratadores tem o 12º ano e é brilhante naquilo que faz, portanto, para seres um bom tratador, nem sempre a formação é mais importante, mas sim, claro que a experiência, mas acima de tudo a sensibilidade para os animais. Isso é uma coisa que não se encontra e que não se pede com facilidade. Normalmente é pela experiência que têm que nós conseguimos ter mais ou menos uma ideia se aguentam ou não o tipo de esforço físico que é necessário, se aguentam ou não trabalhar com uma espécie predadora perigosa, e se aguentam ou não a gestão do bem-estar desses animais em cativeiro. São animais que não foram feitos para estar em cativeiro, obviamente, nunca estiveram, portanto são animais que vêm de fundadores, portanto têm uma geração só em cativeiro, portanto são animais que não reagem bem a esse facto, portanto é preciso ter de facto de sensibilidade e talento, e isso é mais importante que a formação. Mas eu tenho nos 2 espectros, como te digo, e portanto aí o que se olha mais é mais a experiência do que a formação, até porque a formação nesta área só agora começa a arrebentar. Apareceram agora os 2 ou 3 cursos de tratadores de animais selvagens, mas é uma coisa relativamente recente. E nós, profissionais do ramo, que somos poucos, continuamos a dar mais importância à experiência do que aos cursos de formação. Já as profissões mais técnicas, a videovigilância, por exemplo, que é a etologia, nós temos de biólogos a psicólogos, temos psicólogos com pós-graduações feitas no ISPA de comportamento animal. Temos 2 delas que têm essa pós-graduação. Temos biólogos que não têm pós-graduação, mas fazem, ou têm pós-graduações noutras áreas, e que fazem o trabalho de forma eficiente da mesma forma. Os veterinários normalmente têm uma rotação maior, particularmente porque agora me chegam veterinários cada vez mais novos, que a tendência que têm é ficar 1 a 2 anos, aprender o que têm a aprender e saltar para a próxima profissão. Agora é um problema novo, coisa que nós não tínhamos até há 5, 6 anos, mas que começou a acontecer com muita regularidade. Malta nova que quer aprender e depois quer ir aprender outra coisa, depois quer ir aprender outra coisa e não estabiliza muito cedo. O facto de o centro ser no Algarve, numa zona isolada, também não ajuda, digamos assim. E o facto do trabalho ser pouco clínico e mais científico e de biossegurança também não. Mas pronto, a verdade é que eu costumava receber 100 e tal currículos para uma posição de veterinário e hoje em dia, com sorte, recebo 4, 5, 6. Portanto, o panorama está a mudar. Recebo muitos currículos estrangeiros, estou a tentar resistir a isso, porque há muitos estrangeiros com vontade de ir trabalhar para este programa de reprodução em cativeiro, porque é considerado o topo na conservação mundial de espécies ameaçadas. Mas nós gostamos de tentar ver se puxamos pelos portugueses, mas não está fácil. Efetivamente, a verdade é que não está fácil. Quais é que são os principais entraves ao vosso trabalho? Quais são os desafios mais comuns que vocês enfrentam nesta tarefa de conservação da natureza? Há uns quantos que eu não posso desenvolver, na realidade. Digamos que aquilo que custa mais é garantir a continuidade no tempo
dos esforços e que os esforços sejam feitos de forma coerente, persistente, continuada. Isso é o mais difícil, porque nós somos um projeto, neste caso o português, mas também o ibérico, que depende totalmente de financiamento de administrações, seja a portuguesa, a espanhola e as autonómicas. E que cada vez que há uma mudança política ou cada vez que acontece alguma coisa, nós sentimos esses abanões. É óbvio que ainda assim não nos podemos queixar. Há outros projetos e outros programas e outras espécies que recebem muito menos esforço que nós. Mesmo assim é muito difícil essa luta de manter a qualidade, porque a qualidade do programa é muito alta. Manter a qualidade muito alta durante muito tempo é muito difícil, como sabes. E portanto esse esforço de continuidade, mesmo substituição de elementos da equipa sem que se perca a qualidade do trabalho, diria que são os dois desafios mais difíceis. Mas não só para o Centro Nacional de Repressão do Lince Ibérico, como para todos os centros de repressão do programa. E como coordenador é uma das tarefas mais complicadas, é de manter uma certa coerência em todo o programa, entre espanhóis e portugueses, de maneira a que não se percam as bases e os nossos pontos fortes. Isso creio que são os desafios mais complicados. Como é que é a relação com instituições públicas ou privadas, com Espanha, por exemplo? Como é que... Trabalhamos muito próximo. A verdade é que entre centros de cria, a grande maioria de nós já nos conhece há muitos anos, desde o início do século, nem sequer é desde o início do centro. Portanto, ainda que tenhamos diferenças, conhecemos-nos muito bem e protegemos uns aos outros, protegemos tecnicamente uns aos outros, de forma a que as flutuações, uma vez estão os espanhóis com mais problemas, outras vezes estamos nós, e compensamos uns aos outros. Portanto, trabalhamos muito perto, de uma forma ainda muito coerente, com objetivos claros e iguais para todos. Neste momento é um português que coordena um projeto que maioritariamente é espanhol, ou seja, nós temos um centro, eles têm 3 exclusivos iguais ao nosso, mais um associado, portanto, mesmo assim há essa facilidade de trabalharmos todos juntos. A coisa vai alternando, o coordenador da reintrodução é espanhol, e depois altera-se. Portanto, isto é um trabalho bastante próximo, mas a todo nível político, administrativo e técnico, portanto, e científico. Portanto, isso creio que é a nossa grande força, foi uma das grandes razões do nosso sucesso, foi esse trabalho próximo e esse trabalho conjunto, porque muito mais gente a fazer a mesma coisa, obviamente, dá resultados melhores, não é? Portanto, creio que esse é o grande segredo. As pessoas, em particular os locais, percebem as vossas ações, apoiam as vossas iniciativas? Como é que tem sido? O trabalho com os locais é essencial. No nosso caso, um centro de repressão em cativeiro, menos, porque nós, apesar de tudo, reproduzimos ali, em Valfoseiros, perto de Messines, para reintroduzir noutras zonas, não é? Claro que há metade da população local que diz que esse dinheiro devia ter ido para hospitais, obviamente não sabendo que esse dinheiro não estava disponível para fazer hospitais, só estava disponível para fazer ações de conservação, portanto não foi um roubar de orçamento de outro sítio, até porque o centro foi feito com financiamentos europeus, 75% ele foi pago pela União Europeia, portanto, obviamente que a União Europeia não dava para hospitais esse dinheiro, mas pronto, isso são coisas que os locais às vezes não entendem o que é que nós estamos a fazer, estamos a falar de Algarve Profundo também. Outra metade está muito orgulhosa e adora ver Valfoseiros sair nas notícias e os linces saírem nas notícias e trazerem, de certa forma, ali visitantes, ainda que o centro não seja visitável, isso é uma das grandes queixas que se ouve da população local. Nós tínhamos, e esperamos voltar a ter, que o incêndio desapareceu, mas tínhamos um observatório que chamava muita gente e que trazia também depois caudal aos restaurantes da zona, por exemplo, aos alojamentos locais e por aí fora. Portanto, há uma parte da população local que está contente. No campo, a conversa é outra, não é? Quando fazemos projetos de reintrodução, nunca se soltou o primeiro lince sem ter auscultado e convencido a população local a permiti-lo, porque sem isso é impossível fazer projetos de conservação. Portanto, a nossa grande luta para iniciar em Mértola foi exatamente esse, foi tentar convencer os gestores de território, a população local, os caçadores, os agricultores e por aí em diante, os políticos locais também, obviamente, de que a reintrodução do lince ibérico iria ser benéfica a vários pontos, e enquanto não conseguimos esse apoio social, não fizemos a reintrodução. Uma vez tendo reintroduzido e tendo corrido bem,
A verdade é que a população se orgulha imenso de ser o local onde temos lince em Portugal, principalmente. Hoje já temos em Alcotim, no Algarve também, onde não foi feito esse trabalho. Isso foi o lince ibérico que colonizou essa zona e temos mais problemas de conflito aí porque exatamente não foi feito um trabalho tão aprofundado ao início de consciencialização da malta, etc. Mas os linces têm perninhas, foram para Alcotim, instalaram-se e agora temos que gerir isso, obviamente. Mas pronto, em Mértola nota-se um grande crescimento do turismo de natureza, nota-se também um crescimento no comércio local, na restauração e por aí fora, e também, naquilo que diz respeito aos caçadores, um aumento das presas quando o lince ibérico está presente, porque o lince ibérico tem papel no ecossistema, e foi assim que convencemos os gestores de território, porque o papel que o lince ibérico tem é controlar os carnívoros mais pequenos, como a raposa, o gato bravo, o tourão, a fuinha, etc., mata-os e reduz-lhes a população, o que faz com que as presas subam de densidade. E o lince ibérico tem tendência a comer só as presas doentes, o que também retira carga de doença à população, portanto faz com que a população, quer de coelho, quer de perdiz, suba. E isso está provado. Portanto, para a economia local, que depende muito da caça, no caso de Mértola, isto foi também muito bom. E, portanto, digamos que temos aqui uma situação de benefício mútuo, de sinergia e, portanto, por isso corre bem, na realidade. Mas tem que ser feito esse trabalho, portanto, sem auscultar populações locais, estes projetos são impossíveis e é praticamente deitar dinheiro à rua. Ultimamente ouvimos falar muito da crise climática, da importância da redução de consumos e porquê é que é tão importante falarmos nesta altura de sustentabilidade? Bom, porque se temos filhos, queremos deixar-lhes um mundo, não é? E eu creio que, no meu caso que tenho filhos, não tenho qualquer dúvida de que se não fizermos nada agora, que é a altura em que podemos ainda fazer alguma coisa, os nossos filhos vão ter um inferno para viver. E a sustentabilidade é a base de mudança de comportamentos necessária, ou seja, nós estamos habituados a uma sociedade que evoluiu nos primeiros 20 anos deste século para uma sociedade descartável, não é? É tudo descartável, vem tudo com prazos de validade muito curtos, os telemóveis, inclusive a senescência programada dos eletrodomésticos, tudo isto está feito para que tu compres mais. Portanto, compres mais e compres muito. E essa mentalidade tem que ser mudada, porque precisamos de economia circular, precisamos de reutilização, precisamos de reciclagem. É um assunto de reciclagem que nós estamos atrasados em Portugal e que temos que fazer um trabalho, um esforço grande, e é preciso exigir isso aos nossos governantes, sejam locais, regionais ou nacionais. É preciso fazer um esforço muito grande de aumentar essa taxa de reciclagem, é preciso converter-nos rapidamente a outras formas de energia, mas não temos muito tempo para o fazer e nós o que vemos é muito greenwashing, não só de empresas privadas, muito greenwashing e poucos resultados. Mas vemos que há uma geração que vem aí a seguir que pegou nesse assunto como sendo para eles um assunto de vida ou de morte, como para nós, na nossa altura, foram as provas de fricção e por aí fora. Eles agarraram nesta, com razão. E eu ficarei muito envergonhado se a minha geração não me ajudar a resolver este problema. E, mais ainda, ficarei muito preocupado pela saúde dos meus filhos e netos. Tendo em conta tudo o que falámos, e o que é que podemos esperar para o futuro do Centro de Reprodução em Cativeiro do Lince Ibérico? É uma pergunta que terá de ser feita a quem tem a responsabilidade por ele. Ou seja, este centro é propriedade das Águas do Algarve. Foi construído como medida de compensação, sobre compensação pela construção da barragem de Odiluca. Portanto, todo esse processo das medidas sobre a compensação tem que ser negociado dentro do Ministério do Ambiente, entre Águas do Algarve, entre Instituto de Conservação de Natureza e Florestas e Secretaria de Estado e Ministro acima, obviamente, porque essa continuidade só será assegurada por esses parceiros, porque se a gestão está entregue em contrato comodado ao ICNF, a propriedade das Águas do Algarve, todos eles respondem ao Ministério do Ambiente. Portanto, essa continuidade estará dependente destas entidades e da sua vontade politicamente deles. Tecnicamente faz falta. Até hoje não nos podemos queixar de falta de apoio, mas obviamente não poderei ser eu a responder essa pergunta. O que é certo é que tecnicamente somos de facto necessários até pelo menos 2034, porque queremos chegar às 750 fêmeas reprodutoras no campo, o que implica ter entre 3.000 e 5.000 animais. Estamos neste momento mais ou menos a meio de um esforço que leva neste momento 11 anos, necessariamente
provavelmente precisaremos de mais 11 anos para criar as 8 novas populações que são necessárias. E, portanto, Portugal faz parte desse esforço. Dependerá depois da vontade política em fazê-lo. E dos acordos internacionais, obviamente. Queres deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? Como é que as pessoas podem contribuir para ajudar este projeto? Penso que mais que ajudar este projeto, ainda que é sempre possível apoiar este projeto por via de doações de materiais, portanto, em géneros, não de dinheiro, não é apoio financeiro. Isto é um programa que depende diretamente do Orçamento de Estado, portanto não pode receber esse tipo de apoio. Em géneros, equipamentos, etc., nós podemos sempre receber. Mas mais do que isso, eu creio que para ajudar este projeto temos a consciência da forma como guiamos em zonas onde há linces ibéricos e não só. Nós temos cerca de 1 milhão de animais atropelados em estradas por ano. Portanto, vocês podem calcular o impacto que isso tem na biodiversidade. O interesse na biodiversidade e na proteção da sua biodiversidade, a valorização, quer seja como turista, quer seja como empresa, quer seja como startup, porque temos várias na bioengenharia, na biotecnologia, que estão a agarrar em várias coisas da nossa biodiversidade, principalmente do mar. Esta mudança é uma mudança de paradigma, mas é em termos de consciências que é preciso fazer. O grande apoio que nos dariam seria, a cada dia que fazem compras, pensarem naquilo que estão a fazer e escolherem, tendo alternativas, porque esta história de, neste momento, ser sustentável é uma coisa quase para ricos, e isso é um problema grave. Há pessoas que não têm alternativa nenhuma. E é preciso encontrar essas alternativas, não necessariamente a nível legislativo, mas quem pode, deve passar a mensagem. E os nossos filhos tratarão de nos vir atrás de nós, como nós fomos atrás deles na altura do tabaco. Não é? E eles vêm atrás de nós, e nós vamos ser penalizados pela geração abaixo, e é bom que estejamos preparados para isso, porque vamos ser claramente penalizados por eles e vamos ser vistos como os inúteis de primeira classe. E isso é uma coisa que devia mexer connosco, mas nem toda a gente pode, e isso é um problema. Rodrigo, última pergunta. O que é que o Rodrigo de hoje diria, ou o Rodrigo sonhava em ajudar, em salvar o lince ibérico? Não stresses que vai dar resultado. Que é muito fácil dizer agora, mas basicamente isso, porque eu, como te digo, estou 7 dias por semana sempre ligado ao centro, desde 2009, e antes disso estava sempre ligado na luta para trazer o projeto para cá. Houve alturas em que eu, aos meus 27, 28, 29 anos, era a pessoa que ia à televisão responder a assuntos sobre lince ibérico, era a pessoa que estava presente em reuniões internacionais em Espanha, porque o Estado português não mandava ninguém, fazia de representante de Portugal, com 28, 29 anos, em reuniões magnas com todas as comunidades autónomas e ministros e por aí fora, e carreguei muito isto às costas. E eu sinto que nestes anos de trabalho que fiz, tenho 20... Trabalho em conservação, tenho 23. Sinto como se tivesse 50 anos em cima. Se calhar se tivesse tido, sabendo o que sei hoje, se calhar podia ter posto um travão maior. Mas agora já é voltado para isso. Mas pronto, os resultados estão aí. Rodrigo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Foi um gosto falar contigo. Obrigada também a quem nos ouviu. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, façam like no nosso canal de YouTube e acompanhem as próximas edições do nosso podcast. Muito obrigado por convite.